coração, com seus olhos fechados. Vamos continuar, nesta corrente de fé, de oração, de clamor, de intercessão, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nosso Abba, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nesta quarta-feira abençoada. Eu tomo posse de uma quarta-feira de renovo, de restauração, de definições, de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Senhor, venha ao nosso encontro, nos ajuda, Senhor. Sem o Senhor nós não conseguimos. Nos orienta, nos dirija a nossa vida, dirija, Senhor, a nossa casa, dirija a nossa família, dirija a vida dos nossos filhos. Senhor, conduz a vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, das nossas crianças. Senhor, conduz o coração, meu Deus, desses jovens, dessas crianças, meu Deus, ao Teu caminho, para que as nossas crianças e os nossos jovens fluam, meu Deus, em Tua direção. Eu peço, Senhor, livra as crianças de todo e qualquer tipo de ataque, desse domínio diabólico, de pensamentos mentirosos, de toda a imoralidade, de todo ataque, de todo laço, Senhor. Vai de encontro agora a cada escola, meu Deus. Livra, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra, Senhor, de acidentes do alto da cabeça à planta dos pés. Livra as nossas crianças de se ferir, de se machucar. Meu Deus, livra as nossas crianças, Senhor, do mal, de pessoas maldosas, de tiroteio, de morte, de destruição. Livra as nossas crianças, meu Deus. Guarda as nossas crianças, Senhor. Acampa os Teus anjos ao redor das nossas crianças. Meu Deus, guarda, livra, proteja para a honra e a glória do Teu santo nome. Nenhuma ferramenta preparada, arquitetada, planejada contra as nossas crianças, contra os lares, não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, Tu a condenará. Toda língua mentirosa que se levanta com uma ideologia mentirosa, errada, contra a Tua palavra, o Senhor condenará. Senhor, guarda as nossas crianças. Eu profetizo que as escolas são abençoadas. Eu profetizo escolas batizadas, crianças batizadas no Espírito Santo. Eu profetizo escolas ensinando, meu Deus, como deve ensinar, ensinando, meu Deus, educando, meu Deus, como deve ser, meu Deus. Abençoa as escolas, abençoa os pais, as famílias, as crianças, abençoa. É o que eu te peço, Senhor. Nos dirija na Tua palavra, nos conduza na Tua palavra e que possamos todos os dias, Senhor, ensinar às nossas crianças o caminho de Jesus. Que venhamos ensinar os nossos filhos a caminhar nas pisadas de Cristo, em nome de Jesus. Eu abençoo o culto pais e filhos, que eu cresça e que o Senhor diminua. Eis-nos aqui. Fala conosco, Senhor, nós estamos aqui e queremos Te ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Bom, pode sentar por gentileza. Vamos dar continuidade, a esse estudo que está sendo o livro Palavras de Destinos. Se você que está aí na transmissão conhece algum pai, alguma mãe, até mesmo jovens que estão precisando de uma palavra, aproveita, compartilha este culto nas suas redes sociais, compartilha no WhatsApp, com alguém que às vezes está aí precisando ouvir uma palavra. E hoje a palavra do capítulo 4 do livro Palavras de Destinos, do livro da Bispa Cléo, que diz assim: conselhos de sabedoria aos pais, às mães e aos filhos. Então, aqui neste capítulo, nós vamos estudar as palavras, versículos que estão na Bíblia, que nos ensina a ter sabedoria para lidar com os nossos filhos e também dar sabedoria para os nossos filhos, honrar, as crianças que devem honrar o pai e a mãe. Então, vamos começar por Salmos 127, 3, 5 na NVI,
que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, os filhos é uma recompensa, um presente do Senhor para um casal. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Em Deuteronômio 6:7 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Por que está escrito ensine com persistência? Porque ensinar é um hábito, é uma construção diária. Né? Os nossos filhos, até mesmo nós, não aprendemos assim, rápido. É uma construção diária, do dia a dia. Tem muitas coisas que o Senhor nos ensina, através da palavra, através de um culto, que demoramos algum tempo, alguns anos, meses, dias, para entender, aprender e praticar. Assim também é com as crianças. Leva tempo. E muitos pais, e cuidadores já desistem no primeiro momento. Muitas vezes com os filhos você fala, não mexe na tomada. Você já falou 3 vezes. Ele vai lá e mexe na tomada. Leva choque. Aprendeu. Então, a palavra de Deus, ela nos compreende, ela nos entende. Que precisamos ter persistência, que nessa construção nós vamos ensinar e eles não vão praticar o que estamos ensinando. Então, temos que ter essa persistência diária de ensinar a palavra, que nem a disciplina. Quando você está disciplinando, ensinando os seus filhos, arruma o seu quarto. Aí arruma um dia, outro não, arruma o seu quarto. Já guardou os seus tênis? Quando olha, está lá tudo bagunçado. Eu já não falei que tem que guardar o tênis? E aí você tem que ser persistente, porque você tem que vencer. Você tem que vencer até que os seus filhos entendam que eles precisam ser disciplinados. Que é o que a bispa faz no cultinho que eu falei no sábado. Ela ensina com persistência todos os dias as crianças como elas devem conduzir a vida delas. Na alimentação, no cuidado com o corpo, no cuidado com o quarto, no cuidado com a fé, com a vida espiritual. Com persistência. Então, a Bíblia diz que temos que ser persistente. Como pai, como mãe, avô, avó, tio, tia, temos que ser persistente. Então, ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, ensine com persistência em todo o momento. Eu ensino quando eu vou acordar, eu ensino quando eu vou tomar o café da manhã, eu ensino quando eu estou levando para a escola, eu ensino quando eu busco na escola, eu ensino no almoço, eu ensino no café da tarde, eu ensino no jantar, eu ensino quando eu coloco para dormir. É com persistência. Então, de manhã, já acordar os seus filhos falando sobre a palavra de Deus, não de uma maneira religiosa, pesada, condenando, mas com uma palavra que vai trazer alívio, refrigério. Às vezes eu tenho o hábito de acordar os meus filhos, cada um tem a janela ali no quarto, então quando de tempos em tempos, olha só que dia lindo, olha como as nuvens estão lindas, olha que sol lindo, olha que dia agradável, hoje está chovendo, que gostoso, olha como Deus é perfeito, olha o passarinho está cantando para você acordar.
Então, são maneiras de ensinar e pregar sobre o Senhor. No café da manhã, todos ali sentados na mesa, vamos ler o bom dia, vamos ler. Ah, não tenho tempo para ler a Bíblia no café da manhã, mas com certeza dá tempo de você ler o bom dia, que é curto, né? Que é um devocional curto. Então, lê ali a palavra, prepara um bom café da manhã. Olha, em casa, isso é muito saudável para os meninos. De manhã, eu tenho o papel de acordá-los. Enquanto eu estou acordando eles, arrumando, colocando ali na cama a roupa, eles estão se organizando, o bispo já levantou, já está ali preparando o café da manhã, um pão, eles gostam de pão queimado com manteiga, já prepara o ovo. Então, isso é uma construção. E isso, para a criança, né, que está a caminho da escola, isso é um grande presente. Então, ele sabe que pode contar que o papai vai ali fazer o café da manhã, nós nos sentamos, lemos o devocional, lemos a Bíblia, eles tomam o café, né? A gente busca sempre levar, né, as crianças, o papai e a mamãe juntos para a escola, mas às vezes acontece de não conseguir, mas todo dia é o bispo que busca. Então, ele busca na escola, e quando ele busca aquela festa, então, corre na rua, vai brincando, vai conversando. Acontece, às vezes, situações, né, do Davi ou do João sair chateado com alguma coisa que aconteceu na escola, e ali mesmo, durante o caminho até a igreja, o bispo vai conversando, vai orientando, não é assim, não pode fazer desse jeito. Então, é essa construção que a Bíblia está falando aqui em Deuteronômio. Nós temos que ensinar. E não é pegar a Bíblia e ficar lá o dia inteiro, tá vendo? Na Bíblia diz isso. Não. É na vida, através do como as coisas vão acontecendo no decorrer do dia. Às vezes, uma birra que a criança fez, uma refeição que ela não quis comer, algo que ela agiu com ingratidão, ela agiu com birra, ela quis chamar a atenção. É nesses momentos que o pai e a mãe vai entrando e ensinando através da palavra de Deus, com persistência, através da sabedoria. E essa sabedoria que nós estamos falando aqui não é a sabedoria humana, é a sabedoria que vem de Deus, que é algo que temos que buscar sempre. Senhor, me dê sabedoria para lidar com os meus filhos, me dê sabedoria para ser mãe, me dê sabedoria para ser esposa. É buscar essa sabedoria que vem do Senhor. E aqui em Efésios 6, 1, 3 diz assim: filhos, agora tem um conselho para os filhos, né? Não é só para pai e mãe, não. Tem o conselho para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Já fiz um culto sobre essa palavra. Filhos, obedeçam aos seus pais. Por que está escrito no Senhor? Porque eu olho para o Senhor. Então, por que você tem que obedecer o papai e a mamãe? Porque você tem que olhar para o Senhor. Em casa eu brinco com os meninos, quando eles têm algum comportamento inadequado, uma brincadeira inadequada, eu faço essa pergunta: Jesus brincaria dessa maneira? Jesus agiria dessa forma? Não, mamãe. Então, por que você está agindo? Porque, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é o quê? Isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E tem muitos pais e muitas mães que se perdem nesse versículo, acredita? Que acha que esse honrar, né, é os filhos aguentarem tudo tudo que o pai e a mãe faz. As escolhas erradas, as escolhas, né, tolas, não. Honrar o pai e a mãe é aqui, honrar no coração. É não alimentar raiva, orgulho, ofensa. É ter o coração limpo para o pai, para a mãe. É honrar, é respeitar. Né, a bispa já até pregou.
Eu honro meu pai e minha mãe, eu respeito, mas eu não preciso conviver, né? Aqui eu estou falando no caso de adultos, né? Não no caso de criança. Mas a criança, ela deve ser ensinada desde pequena sobre este princípio. Honre o teu pai e tua mãe. Os meus filhos, eles aprendem isso, né, desde muito cedo, mas também quando eles precisam falar uma verdade para mim, para o bispo, eles falam e têm que falar. E de nenhuma maneira eles estão ali, né, desrespeitando, desonrando, muito pelo contrário. Eles estão ali eles têm que emitir a opinião, né, se algo não está do agrado, se algo não está sendo feito como deve ser feito. Isso não é desonrar. Isso é buscar ter comunicação dentro de casa. E muitos lares não têm essa comunicação. Então, honrar o pai e a mãe é ter uma comunicação dentro de casa, ter um respeito. Então, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Em Colossenses 3:20 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em algumas coisas. Está escrito isso? Não. Obedeçam aos seus pais em tudo. Em tudo. Pois isso agrada ao Senhor. Então, as crianças, adolescentes e jovens que estão ouvindo a tia neste momento. Você quer bênção? Você quer agradar o Senhor Jesus? Aí está para você o versículo. Obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Por que uma coroa para os idosos? Já viu um vô? Um vovô e uma vovó com um netinho? É como uma coroa, não é? É aquela coisa, né? O pai e a mãe falam não, os avós falam sim, né? Aí quando era com você, era chinelada, gritaria, pancadaria. Agora com os netos, não vai traumatizar, né? Não pode. Ah, mãe, mas quando era comigo, né? Você me arrebentava no chinelo. Agora com os netos, não pode. Não, não pode. Não pode porque vai traumatizar. Interessante, né? Bom, eu não sou vó. Quando eu chegar lá, eu vou contar as minhas experiências. Mas eu tenho muitas vós aqui na igreja, né? Eu sou cercada por avós, então é exatamente isso. Então, quando você vê ali os avós com os netos, é como uma coroa, né? E eles cuidam, né? Estamos falando de avós mesmo, aqueles avós que são presentes, que ajudam, que aconselham. Quando você vê ali aquele, né, eu falo pela própria bispa, quando a bispa ela tá ali com todos os netos, nossa, você vê uma coroa, né? Ela foi coroada pelo Senhor, presenteada pelo Senhor com muitas crianças, né? Então é aquela alegria, aquele renovo. Criança traz renovo. Criança traz uma felicidade, um renovo. Ela muda a atmosfera de um ambiente, né? É que nem quando você teve o velório alguns meses atrás, né? Que nós fomos no velório do Davizinho, que foi um bebezinho, né? Quem conhece essa história da Rafa, que ele nasceu com um probleminha, mas ela honrou a gestação, ele nasceu, ele viveu muito além do esperado, que não era nem para ele ter nascido. Então, nós fomos no velório, né, e os meus filhos foram também, foi o primeiro velório que eles foram na vida. E é muito interessante que é o que eu estou falando, a criança, né, ela muda a atmosfera do lugar, até de um velório, porque ali, né, não foi um velório, foi um culto. Então, nós louvamos, nós adoramos o Senhor, nós agradecemos o Senhor por tudo que Ele tinha feito, né? E aí, né, cada líder, os bispos deram uma palavra. E quando todo mundo já tinha falado, né, os líderes, o meu filho caçula, o meu Davizinho, levantou a mão, né, e falou que ele queria falar. E eu, na hora, né, você sabe como mãe, eu já cochichei, pelo amor de Deus, o que você vai falar? E quem estava lá, né, a pastora Ana Paula está aqui, as meninas sabem do que eu estou falando. Ele deu uma palavra que não teve um que não se comoveu com o que ele falou.
porque ele diz assim, o Davi, vamos ver se eu lembro, pastora, me ajuda, ele disse assim que o Davizinho, ele foi um grande pregador, que ele pregou em poucos dias de vida. Não foi isso, pastora, que ele falou, né? E ele falou com tanta coragem, com tanta ousadia. Isso, ele falou assim, agora ele está nos braços do Senhor. A atmosfera mudou. Então, quando nós vimos ali as crianças, né, em volta ali do Davi, do caixão do Davi, nós tínhamos ali a esperança. E a palavra de uma criança mudou a atmosfera. Então, a criança, ela muda a atmosfera de um lugar. Eu conheci pessoas que estavam, na época do Covid, muito mal mesmo, quase perdendo a vida. Quando os bisnetos chegaram, trouxe alegria, e aquele bisavô começou a lutar mesmo contra aquela falta de ar, porque ele estava vendo as crianças ali, ele não queria perder. Então, a criança, ela traz isso, ela muda a atmosfera. Por isso que a Bíblia diz que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos. Provérbios 17:6. A estultícia está ligada, ou palavrinha difícil, né? Mas é essa aí que você leu mesmo. Está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção a afugentará dela. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Gente, a Bíblia, ela diz que nós temos que educar, né? E educar com a vara. Provavelmente você já viu um vídeo na internet, mães pegando, já segurando na árvore. Aqui a vara que eu vou usar para corrigir. E a Bíblia, por que a Bíblia diz a vara? Né? Isso é algo que eu aprendi com a bispa. Ela me ensinou, né, nos ensinou que não devemos usar as nossas mãos, né, para dar aquela palmadinha, porque as mãos foram criadas por Deus para abençoar. Então, jamais, né, você fala, pastor, mas o que eu corrijo com a mão. Então, você está aprendendo hoje. Não se corrija, né, com as mãos. Às vezes acaba escapando, mas pega um chinelinho, né? Pega uma varinha, uma cinta. Estou falando de bater e de espancar. Não é nada disso, porque isso não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a você tirar a insensatez da criança. Às vezes a criança está caminhando para um lado que você tem que ir lá e corrigi-la. Uma criança que faz birra, que se joga no chão, que porque você não deu o brinquedo que ela queria, você tem que usar a vara com o quê? Porque está escrito, a vara da correção da sabedoria. Até para bater, dar uma chinelada, você precisa ter o quê? Sabedoria. Pode ser com raiva? Pode ser com ódio? Descontrolado? Não. Até para você corrigir, fazer uso da vara, você precisa usar a vara da sabedoria. Porque a Bíblia diz, mas a criança entregue a si mesma. O que é a criança entregue a si mesma? A criança que faz o que ela quer. Você já foi no shopping, já viu criança fazendo o que ela quer? Teve um vídeo aí, eu não sei se é verdade. Quando eu vi, eu fiquei horrorizada. Fiquei com vontade de entrar no vídeo e bater muito naquela adolescente. Uma adolescente, circulou pela internet uma adolescente, parecia que era um terminal de ônibus, que a mãe não deu o iPhone que ela queria. E ela fez não era adolescente, não, ela era já uma moça, uma mulher. E ela gritando com a mãe, fazendo um escândalo, porque ela queria o iPhone, eu acho que era 15. É isso aqui. Ela chegou nesse ponto, assim, desse jeito? Não. Provavelmente, essa mulher, né, porque ela não é uma criança, uma mulher, ela não foi educada, corrigida. Então, quando você vê uma criança chorar por algo que ela não tem, use a vara tira
Tira isso da criança. A Bíblia manda você tirar. É uma bênção, pais que nunca precisaram bater nos filhos, mas tem algumas situações que é necessário usar a vara. Mas da sabedoria, com equilíbrio, sem raiva, sem ódio, porque isso já não provém de Deus. Então, discipline seu filho. O que a Bíblia diz? Discipline o seu filho. E este lhe dará o quê? Paz. Você precisa disciplinar o seu filho, porque esse lhe dará paz. Ele trará grande prazer à sua alma. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quem não corrige os seus filhos ama ou odeia? Odeia. Mas quem corrige, quem disciplina, ama. Gente, é maravilhoso, né? Eu sei que é difícil quando vem aquelas palavras que você leva aquela bordoada na cabeça. Você leva uma surra. Sabe uma surra tão grande que você fala assim, meu Deus, o Senhor, Ele não falou o meu nome, mas Ele trouxe luz às trevas do meu coração. Sabe aquelas palavras de domingo, de final de encerramento de jejum, que você tem vontade de fazer um buraco ali no meio das cadeiras, colocar a cabeça, o corpo, sair correndo, vontade de chorar. Sabe essas palavras? Isso é amor. Sabe quando você está querendo tanto algo, você está buscando por algo, você está insistindo por algo, e Deus te fala, não, não é ruim? Você já buscou por algo, clamou por algo, e o Senhor falou assim, não, eu não vou te dar. Não foi difícil? Mas o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. Ele ama. Ele se importa. Ele vai dar o melhor. Assim deve ser o pai. O pai e a mãe que ama, que quer o bem dos seus filhos, esse pai e essa mãe vai corrigir, vai conversar, vai orientar, vai disciplinar como a Bíblia manda. Quem se nega, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Não o ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Gente, se eu agora chegar ali na escola, buscar o meu filho está tendo uma brincadeira, um comportamento totalmente contrário do que a minha Bíblia ensina, se eu não corrigir ele, eu vou estar entregando ele nas mãos de Satanás. Não vou? Vou, porque ele vai olhar para mim, porque criança é assim. Criança não é assim? Criança fica medindo você, não fica? Deixa eu ver como a mamãe está hoje. Deixa eu ver como... Eles não falam assim, mas eles ficam medindo. Então, quando eles cometem algo que é errado, você pode ter certeza, você pode dizer que nunca viu, mas começa a ficar atento que você vai ver. Às vezes eles fizeram algo errado, eles ficam só de olho, assim, ó, o olharzinho no canto. Medindo, para ver, vamos ver se eles vão me corrigir ou se vão deixar. E é aí que muitos pais perdem. Às vezes a criança mentiu, os pais não vão a fundo. Aí hoje passou uma mentira, porque o pai e a mãe teve preguiça de lidar, não quiseram lidar, passei. Aí amanhã outra mentira, passei. Vai dar certo isso? É certo você não corrigir, se o seu filho tem problema com mentira, é certo você não lidar e não corrigir ele? É certo isso? Isso vai estourar na sua cara. Hoje a criança começa a mentir por coisa pequena. Você comeu? Comi. Tem certeza? Comi. Você escovou os dentes? Escovei. Está com um hálito assim, parece que comeu um urubu. Você escovou os dentes? Escovei, mamãe. Eu prometo. Eu estou falando sério, eu escovei. Não é possível. Tem um defunto morto nessa boca. Hã? Exatamente. Usou sabonete para tomar banho?
Usei, mamãe, chegar lá, o sabonete está seco. Que milagre, né? Sabonete. E eu conheço principalmente jovens, viu? Jovens, que olha que capacidade essa, misericórdia. Liga o chuveiro, faz um auê no banheiro e não tomou banho. Não lavou as partes íntimas, não lavou, esfregou a cabeça com shampoo. Não. Aí o pai e a mãe tá vendo e vai deixando. Vai deixando. Coitada da varoa que casar com teu filho. Deus a ajude. Vai casar com um porcalhão. Em casa, a bispa me ensinou, eu faço isso em casa. Principalmente com o meu pequenininho, Davi Fernando. Davi, tomou banho direito? Tomei. Ele lava do jeito dele lá. Eu falei, eu vou conferir. Já chegou, deu conferir, tá sujo. Eu fiquei muito brava. Volta pro chuveiro, agacha, toma banho direito. Porque se a mãe e o pai não ensinam, quem vai ensinar? Quantas pessoas que casam e têm o seu casamento destruído porque o pai e a mãe não ensinou a lavar roupa, né? Meninas que casam não sabem lavar roupa, não sabem passar, não sabem limpar uma casa, não sabem lavar um banheiro, porque existe diferença de você limpar e lavar um banheiro. Banheiro bem lavado é aquele que cheira cândida. Sabe que você sai... Nossa, esses dias eu fui lavar o banheiro, eu saí assim, gente, exagerei aqui. Banheiro limpo tem que cheirar cândida. Limpeza. Tem que tirar lá esqueci o nome da sujeira lá, da crosta preta lá, tem que tirar tudo. E tem meninas que não sabem o básico. E aí casa, lá vem a sogra palpitar, e a sogra está errada? Não, eu quero o melhor para o meu filho, você precisa aprender. Ou os meninos, quando casa, chulezento, bagunceiro. Tá certo? Mas é porque isso não foi ensinado. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Ele trará grande prazer. O quê? A sua alma. Está falando só das crianças pequenininhas? Claro que não. Isso aqui está falando já de uma construção que se você plantar agora, é o que você vai receber lá na frente. Então, não ignore. O pequeno não significa o quê? Quem destrói a vinha são as raposas grandes? São as raposinhas. Então, se você está vendo que o seu filho não toma banho direito e está deixando, deixa, vai estourar na sua cara. Se você está vendo que o seu filho, os seus filhos não estão comendo direito, só estão comendo porcaria, vai estourar na sua cara. Se você está vendo que os seus filhos não tomam água, vai estourar na sua cara, porque se não toma água, quais são os problemas que uma pessoa tem se não toma água? Todos os problemas relacionados ao rim. Então, é muito importante ter o nosso rim, não é? Muito. Se você está ignorando uma mentira, vai estourar na sua cara. Você tem que lidar. Ninguém nasce sabendo, mas somos nós que temos que ensinar e disciplinar. Uma vez, o meu filho mais velho, ele era pequenininho, ele deveria ter acho que 2 ou 3 aninhos. Fui no mercado com ele, e eu sempre ensinei isso dentro de casa. Se tiver uma moedinha aqui, nunca pegue, porque não é sua. E aí eu fui no mercado com ele, fui comprar para fazer a janta, as coisas, fui no mercado. Aí tinha um bastão, eu acho que era aqueles rolos de papel alumínio, quando sobra, fica aquele rolo de papel, né? Tava em cima de um lugar lá. E ele pegou aquilo e começou a brincar. Eu falei assim, não pegue porque não é seu. Deixe no lugar. Mamãe, mas isso é lixo. É lixo para eles, mas para você não é lixo, não é seu. E aí, eu não sei o que deu na cabeça dele. Aí, paguei lá tudo. Fui para casa, estou subindo no elevador, estou vendo um trem estranho aqui nas calças dele. Coloquei a compra no chão e falei assim, mas por que você está com a calça desse jeito estranha?
Ah, mamãe, é porque eu peguei o negocinho. Nossa, aquilo subiu assim. Falei, não, peraí, vou lá em casa, vou guardar, porque eu tenho que guardar a carne. Eu vou te ensinar uma lição hoje. Fiquei muito brava, corrigi ele. Eu falei assim, nunca, eu já te ensinei. Você nunca que nunca deve pegar o que não é seu. Isso é roubo. Não importa se é lixo, você pediu. Se você não pediu, se não foi dado ok para você, você roubou. Isso não pode. Você vai falar assim, pastora, né? Mas que exagero. Exagero? Um ladrão, ele começa roubando coisas grandes ou coisas pequenininhas? Aquele lápis da escola, aquela borracha da escola, não é? Aquela moedinha do que o pai e a mãe, né, nem lembra mais. E aí vai crescendo, não vai? Daquela borrachinha, hoje ele rouba um carro. Daquela borrachinha, hoje ele rouba um banco e mata muitas pessoas. Não é assim? Peguei ele, estava uma chuva, coloquei ele no carro e falei assim, você vai entrar lá. Tinha aí por volta de 3 aninhos. Falei assim, você vai entrar lá dentro do mercado, você vai no caixa, você vai pedir desculpa para a moça e vai dizer que você pegou, que você roubou algo que não era seu. Esse menino chorou. Mas esse menino chorou dentro do carro, mamãe, me ajuda. Não vou te ajudar. Porque eu te disse, você fez porque você quis. Agora vai lá, seja homem, enfrenta e devolva para a moça. Lá vai ele, aquele toquinho, saiu do carro. Pergunte para ele, lembra essa história? Saiu do carro e eu abri o vidro só de longe vendo. Ele foi lá chorando para a moça do caixa. A moça pegou aquele... Era lixo? Era lixo, mas era da loja, não era meu. A moça olhou para mim e ficou assim, ó. Tipo assim... Eu falei assim, ele pegou, não é dele. E eu estou ensinando o meu filho que ele não deve pegar o que não é dele, que isso é roubo. A moça ficou assim, sem entender nada. Mas quem precisava entender, entendeu, que foi o meu filho. Ele precisava entender. Quantas vezes na escola, né, início de ano, é uma benção o material escolar, né? Você vai enfrentar fila e empurra, é mãe brigando com outra mãe. Não, eu achei essa pasta, não, essa pasta é o que achei, é uma confusão, não é? Você gasta uma nota, você fica horas, aí você vai lá, eu sou dessas mães, eu vou etiquetando borracha por borracha, lápis por lápis, eu coloco etiqueta em tudo, sabe o que é tudo? Tudo, no apontador, na tesoura, no caderno, da mochila, eu coloco o nome em tudo. Por que eu faço isso? Porque se é a minha bênção, né, as minhas bênçãos chegarem com lápis, eu vou saber, esse lápis não é seu, devolva. E já aconteceu sim, por engano, a professora, né, a professora tem tanta criança lá, ela vai colocar, onde ela achar, ela vai colocando o lápis. Teve um ano que acabou o ano letivo, eu peguei uma sacolinha cheia de coisa, não era dos meninos. Eu cheguei na porta da escola com um saquinho e falei assim, toma, de quem é eu não sei, mas não pertence aos meus filhos. E eles vendo isso. Porque a Bíblia diz o quê? Discipline o seu filho. Ensine os seus filhos sobre princípios, sobre valores. Quantas crianças na escolinha que eu estava dando aula falando sobre isso, e eles são corajosos, são ousadíssimos. Ai, tia, então eu roubei? Por que a criança está falando? Ah, é porque eu gostei da borrachinha do amiguinho, eu peguei escondido. Menino, você vai lá devolver, você roubou. Mas por que uma criança tem um comportamento? Ela acha que não tem problema. Mas aquilo no mundo espiritual tem um peso. Gente, uma caneta tem peso. Um grampo, um alfinete tem peso. Imagine uma borracha, um lápis. Então, discipline, ensine. Não é o que a Bíblia diz? Então, como pai, como mãe, nós temos que ensinar, disciplinar, castigar, corrigir. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quais são os objetivos?
O seu objetivo, vou fazer essa pergunta para os pais. Quais são os seus objetivos para os seus filhos? O seu objetivo é que o seu filho seja um ladrão? Uma ladra? Um mentiroso? Um falso? Não, um arrogante? Um traidor? Um abusador? Um imoral? Então, o que você está ensinando? Quando você não corrige, você está empurrando seus filhos para as mãos do diabo. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Eu sei quais são os objetivos que eu tenho para os meus filhos. Os objetivos que eu tenho para os meus filhos é ver os meus filhos abençoados, cheios do Espírito Santo, de verdade, de coragem, de ousadia. O objetivo que eu tenho para os meus filhos é ver eles tocando todos os instrumentos que tem na face da terra, se o Senhor permitir. É ver os meus filhos no altar, ensinando, pregando. É ver os meus filhos nas praças, pregando a palavra, salvando, libertando. O objetivo que eu tenho para os meus filhos é ver os meus filhos curando outras pessoas. O objetivo que eu tenho para os meus filhos é estar no casamento, ver os meus filhos casando, virgens, puros, na presença do Senhor, dando o primeiro beijo aonde? No altar do Senhor. O objetivo que eu tenho para os meus filhos é ver eles serem bem-sucedidos, campeões, homens fortes, corajosos. Ver os meus filhos gerando filhos para a glória de Deus, filhos saudáveis, abençoados, que amam, que honram o nome do Senhor. Esse é o objetivo e muitos outros que eu tenho para os meus filhos. E quais são os seus, como pai e como mãe? Porque a Bíblia diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, eles não se desviará deles. Ou seja, aqui, a Bíblia está dizendo, que objetivos são esses? Objetivos positivos ou objetivos negativos? Porque tem muitos pais que instruíram sim, instruíram muito bem os seus filhos a beberem, a fumarem. Ensinaram muito bem o objetivo de ser um imoral, de ser um mentiroso, de ser um fracassado, de ser um derrotado, um drogado. Tem muitos pais que fizeram, sim, muito bem, cumpriram com essa palavra, mas para o lado da maldição. Porque a Bíblia diz o quê? Mesmo com o passar dos anos, não se desviará o quê? Deles, desses caminhos, a não ser através de Jesus Cristo, que tudo isso é transformado. Você que já é adulto, talvez você nem tenha filhos, os seus pais te ensinaram alguns objetivos, não é mesmo? Bons, ruins, talvez só motivos, coisas boas, você sabe o que eles te ensinaram. Está te custando caro isso? Te custou caro? E só através de Jesus que há libertação. Então, pais, ensine. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Aqui está escrito, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, o que está dizendo? Ela não morrerá. Porque você está corrigindo com a vara da sabedoria. Então, quem corrige com a vara da sabedoria está corrigindo porque ama, está disciplinando. Castigue a você mesmo com a vara. E assim, o quê? A livrará da onde? Da sepultura, do pecado, do que é errado, da destruição. Ouça os conselhos e aceite o quê?
e aceite instruções, e no fim você será sábio. Compre a verdade e não abra mão dela, tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Compre essa verdade. Olhe o conselho de Davi para Salomão. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia o quê? Apeguem-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos mandamentos e você terá vida. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Então, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão é honrado. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Pais, mas agora para os pais. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho de quem? Do Senhor. Do Senhor. O Senhor é um Deus que joga maldição? Ele é um pai que joga maldição? Vou falar agora usando a pastora Ana Paula. Ana Paula, se você não for a mulher que eu te ensinei, eu te amaldiçoo. Deus é desse jeito? Não. Pais que lançam maldição quando os filhos não querem fazer o que eles querem, eles estão irritando os filhos. A Bíblia está dizendo, antes crie no segundo a instrução. Nós temos que criar, então aos pais que estão me ouvindo, temos que criar, educar os nossos filhos seguindo a instrução e o conselho do Senhor que está nesta palavra aqui, na Bíblia. Na Bíblia nós temos exemplos de pais, de mães, de filhos. Nós temos o exemplo de Davi, como Davi foi como pai, como José foi como pai, como Abrão foi. Temos exemplos de pais ruins, né? Como Saul foi como pai. Um homem egoísta, orgulhoso, que só pensou nele, no poder. Ele acabou com a família, com a descendência, ele destruiu com tudo. Então, aqui, na Bíblia, instrução e o conselho do Senhor. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos. Por quê? Porque filho a quem o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, estão bastardos e não filhos. Eu repreendo o castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependei-te. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, e muita tristeza. Você já corrigiu seu filho 10 vezes, ou talvez 50 vezes, na mesma coisa? Te deu uma tristeza, que você falou assim, Jesus, o sangue de Jesus tem poder, Deus, meu Pai, meu Senhor, eu já não aguento mais, eu já corrigi essa criança já mais de 100 vezes.
Que tristeza, não é assim? Então, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Esses dias eu ensino muito os meus filhos sobre ter empatia. E a vovó, no cultinho, ensinou, não entregue o seu poder a ninguém, né? Que às vezes a pessoa vai lá te provocar e, sei lá, fica bravo, irritado, entrega o seu poder. E a vovó ensinou no cultinho, não entregue o seu poder a ninguém. Demorou muito tempo para eles aprenderem sobre isso. Porque quem tem duas crianças em casa, quase ali na mesma faixa etária, sabe do que eu estou dizendo. É pancadaria. As crianças, elas se batem, elas ficam provocando, é uma provocando a outra. Olha o que ele me fez, não estou fazendo nada. É uma bênção. Então, os meus 2 meninos tinham essa, ainda estão em processo. E aí, esses dias, coloquei o jantar e estava lá, um cutucando o outro. Porque você, porque olha o que o João fez, porque isso, porque aquilo. E o João, ele não entregou o poder para o Davi, ele entregou a vida para o Davi. E o Davi lá, quieto comendo, só analisando para dar o bote. E o João lá, na pilha. Porque o Davi. O Davi calmamente, tranquilamente, algo que era ensinado, mas parecia que nunca ia sair. Sabe o que ele fez? Em vez de ele retrucar e bater de frente, ter toda aquela briga, sabe o que ele falou? João, a Bíblia diz que antes de você tirar o cisco do olho do irmão, você precisa tirar a viga que está no seu olho, João. Continuou comendo. Eu tive que sair para o meu quarto para rir, porque eu não aguentei. O João ficou calado. E ele continuou comendo. Eu falei assim, gente, meu Deus, parece que nunca vai entrar, né? Mas entra. E eu falei, aonde ele lembrou isso? Da onde ele tirou isso? Onde ele ouviu? Como ele lembrou? E ele falou certinho o versículo. Eu saí, fui rir, depois eu contei para o pai dele. É inacreditável. E ele falou com tanta segurança, continuou comendo, e o João lá, pipocando. Ele entregou a vida, o poder dele. Então, é exatamente isso. Tem coisas que parece que você está lá ensinando, e parece que não está entrando. Mas está entrando. Vai crescer, vai frutificar. Você vai ter muito orgulho do trabalho que você está realizando. Então, não perca a sua esperança. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. É exatamente isso. Quando você vê saindo sabedoria, sabedoria dos seus filhos, você fala, meu Deus, trabalhei por isso, cheguei, consegui. E na escola, quantas situações eles passam, eles enfrentam. Eu até oriento as tias da escolinha, porque a gente ensina as nossas crianças a serem verdadeiros, a serem livres. E aí, às vezes ali as tias da escolinha elas se colocam em situações difíceis porque elas querem também. Que eu falo, não vai para essa linha. Então teve como eles têm a vovó bispa, então ela não aparenta ter a idade que ela tem. Aí, quando as tias da escolinha me inventam de dizer que tem a mesma idade que a bispa, ou que é mais nova que a bispa, vai dar ruim. Sabe por quê? Nossa, mas por que você está tão velha e enrugada? A vovó não é assim. Teve uma que ouviu isso, e ela veio falar, pastora, a senhora não acredita. Eu falo, mas por que a senhora parte para essa linha? Vai falar da Bíblia, de Jesus. Eles vão questionar. Que nem, eles têm outras avós. E de falar, nossa, mas por que a vovó fulana é toda enrugada? Não, a vovó não é enrugada assim, não. A vovó não pode ser enrugada desse jeito. E se é mais nova, então, eles falam, eles são livres. Não é isso que a gente trabalha para ser livre? Tem que ser. E, às vezes, eles nos colocam em alguns problemas, porque eles falam, para criança. Mas
É criança, né? Que é sincera, criança tem que ser sincera mesmo, né? Que fala, que é livre. Mas é por quê? Porque isso é uma construção. E nós não queremos criar mentirosos, né? Que é algo que a gente, né, quando conhecemos Jesus, nós tivemos que romper, né? Que nem às vezes a mulher tá com o cabelo bagunçado, foi no salão, né? Ah, tá bonito, gostou. Interessante, tá lindo. Na verdade tá feio, né? E aí você, às vezes, faltava aquela coragem de dizer, olha, não tá bonito não, você tá com cabelo parecendo omelete, tá amarelo. Uma vez uma pessoa, quando eu era, acho que era antes de casar, eu mudava constantemente a cor do meu cabelo. E uma vez eu fiquei com a cor do cabelo igual a cor do banner, do propósito. Eu acho que foi da colheita, se eu não estiver enganada. E uma mulher chegou e falou assim, o seu cabelo tá igual a cor do banner. Eu falei, fiquei chateada, ofendida, mas ela falou a verdade. Fui lá, troquei a cor mudei o tom do cabelo, porque nós precisamos exatamente ser fortes e corajosos, ousados e falar a verdade para a pessoa. Às vezes a pessoa não está ali vendo, tendo a dimensão daquilo, e nós temos que falar, não é? Mas por que nós temos para quem é adulto agora, tem muitas vezes, até hoje, essa dificuldade de ser sincero e falar a verdade, dar a sua opinião. Por quê? Porque naqueles momentos onde, né, éramos criança, o que os nossos pais fizeram? Quando você, provavelmente, você era criança, falou alguma coisa, seu pai falou assim, cala a boca, menino, não vai falar isso para mim, não fala isso, não é? E aquilo foi te criando o quê? Não, eu preciso falar o que as pessoas querem ouvir. É isso que Jesus nos ensina? Falar o que as pessoas querem ouvir? Não, as pessoas precisam ouvir aquilo que vai libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta uma pessoa. Tem como libertar uma pessoa com mentira? A pessoa tá feia, tá com o cabelo horrível, aí você ficava, não, você tá linda, nossa, você tá maravilhosa. Você tá ajudando ou você tá piorando? Porque ela vai se enfeiar mais. Porque, não, ela tá falando que eu tô linda, então eu vou continuar. Ela vai se enfeiar, não é? Mas se você falar, meu amor, não, vamos alinhar isso, vamos lá, esse cabelo não combinou para você. Isso não combinou para você, isso não funciona. Quantas vezes eu coloquei uma roupa para um trabalho, a bispa me chamou e falou assim, pelo amor de Deus, você não vai descer desse jeito. E eu estava cega, eu olhava e falava, não, bispa, tá legal, tá bacana. Não, minha filha, pelo amor de Deus, vai trocar de roupa, isso não é roupa. Que roupa é essa? Parece que você estava fazendo faxina? Sim. Muitas vezes eu ouvia da bispa me corrigindo, falando assim, você sai que nem uma faxineira. Sim, senhora. Mas é a verdade que liberta, não é? Às vezes ali no momento era difícil, né? Poxa vida, eu dei o meu melhor. Mas é para libertar. Porque a verdade liberta. Aí a pessoa vai, não, vou me olhar no espelho, vou me alinhar, né? Vou me alinhar aqui. E nós temos que ser assim na vida e ensinar os nossos filhos a serem assim na vida. Por mais que a verdade vai doer, vai machucar, foi sincero, falou a verdade. Porque é o que a Bíblia ensina. Portanto, vamos voltar aqui. Onde eu parei? Me ajuda aí que eu me perdi. Se alguém... o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Você já viu um filho que roubou o pai? Você já conheceu história assim, que o filho roubou o pai? Principalmente esses casos de pessoas que, né, de filhos que se envolveram com as drogas, que destruiu com a casa, vendeu tudo. É triste, não é, quando você encontra histórias assim, que quando o pai e a mãe chegou à casa, parece que entrou um lado, levou tudo, porque foi o próprio filho que entrou lá, que roubou, que vendeu para comprar droga. Não é triste isso? Então, coloca aí para mim. O filho, não, volta. O primeiro, o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Próximo.
Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, a luz de sua vida será apagada na mais profunda escuridão. Grave esse versículo, ensine este versículo para outras pessoas. Um filho que bate na mãe, né? Esses casos que filho que bateu na mãe, bateu no pai, filhos que mataram os próprios pais, filhos que estão agredindo os próprios pais, que são idosos, que independente da idade, a Bíblia está dizendo, coloca para mim, deixa na tela por gentileza, você está apagando a luz, o próximo, você está apagando o quê? Na mais profunda escuridão. Por isso que a Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe até o final da vida deles. Os nossos pais, eles podem ter errado, feito, assado, cozinhado. Quem conheceu a Cristo? Não fomos nós? A palavra, o Jesus não nos libertou? Ele nos libertou, nos perdoou, nos salvou, nos redimiu, não foi? Zerou a nossa vida. Eu sou cristão. Então, não importa o que os meus pais fizeram, eu tenho que honrar, porque eu ando como Cristo, eu sou um pequeno Cristo. Então, pagar o mal que os nossos pais ou alguém nos fizeram, mas falando de pais, pagar o mal que os nossos pais nos fizeram, é inteligente isso? Ah, porque ele me bateu, agora eu vou descontar tudo que ele fez. É inteligente isso? Você está sendo pior do que ele foi para você. Porque você é o cristão. Então, quem amaldiçoa? Já encontrei pessoas que xingaram no mais baixo nível a mãe, o pai, amaldiçoou. Quem amaldiçoou seu pai e sua mãe, a luz de sua vida será apagada na mais profunda escuridão. Por isso que você vê muitas pessoas mortas, apagadas, porque essa palavra, como todas as palavras da Bíblia, se cumpre. Então, nós não podemos seguir este caminho. Próximo. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele o quê? Se alegra. Próximo, vai passando para mim. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a quem? A Deus. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, aqueles que não cuidam da sua casa, dos seus, é pior que um descrente. Então, que você receba essas palavras. Depois, são muitos versículos que você vai encontrar aqui no capítulo 4 do livro Palavras de Destinos. Leia em casa, você que tem esse livro, você que não adquiriu, pegue esses versículos, medite, porque você vai encontrar respostas aí. Seja como filho, como a mãe, o pai, conselhos de sabedoria aos pais, às mães e aos filhos. Peço que você, por gentileza, se coloque de pé, por gentileza. Alinhe o seu coração. Alinhe a sua vida, as suas escolhas. Peça para o Senhor todos os dias colocar luz nas suas trevas. É o que nós pedimos, né, Senhor? Coloca a luz nas nossas trevas, nos ajude a ver. Porque às vezes você está deixando de cumprir um versículo aqui que está amarrando toda a sua vida. Talvez você está deixando de obedecer uma ordem tão simples que o Senhor está falando com você, e isso amarra toda a sua vida. Quem prepara os filhos para o futuro somos nós, os pais. Os pais preparam os filhos para o futuro. A igreja prepara as crianças para o futuro. É uma junção.
é a família e a igreja, todos juntos, unidos, preparando as crianças, adolescentes e jovens para um futuro poderoso, glorioso, que está ali esperando por eles. Esse é o nosso papel. E para conseguirmos esse objetivo, nós só vamos conseguir de uma maneira, através da sabedoria que vem de Deus. É o Senhor nos dando sabedoria a todo momento para conduzir a nossa casa, a nossa família, conduzir os nossos filhos segundo a palavra do Senhor. E assim, nós vamos ser, como a própria Bíblia diz, vamos ter paz, alegria, felicidade. É lindo quando você vê um pai, né, levando a sua filha no altar. Você vê ali uma plenitude, uma realização. Quando você vê um homem, né, se casando, construindo a sua família, ali você vê uma realização, porque Deus ama a família. Se Deus ama a família, quem vai levar os nossos filhos a amar, a desejar ter uma família? Somos nós. Somos nós que vamos projetar isso na vida deles. O padrão de mulher, o padrão de casamento, o padrão de família que eles desejam. Tudo começa em casa, aí na construção do dia a dia, em nome de Jesus. Aproveite esse momento, fale com o Senhor, adore ao Senhor e peça para o Senhor colocar luz aí onde está escuro, onde você não está conseguindo ver, entender, talvez o porquê de alguns comportamentos, de algumas atitudes. Peça para o Senhor colocar essa luz. E quando Jesus chega, Ele ilumina tudo. E Ele te traz a clareza. E te dá a oportunidade de mudar. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço. Sim, Senhor. Que eu tiver Não importa o preço que deve ser pago. Venha nesta quarta-feira. Coloque luz, meu Deus, nas nossas trevas. Coloque luz no nosso coração, na mente, nas emoções. Senhor, nos mostra. Nós queremos aprender, entender, descobrir, meu Deus, o motivo de tanta destruição, tristeza, angústia. Senhor, eu quero te apresentar cada pessoa que está comigo nesta quarta-feira. Quantos pais e quantas mães que agora, nesse horário de almoço, mulheres e homens, que estão se fazendo essa pergunta: meu Deus, aonde eu estou errando como pai? Meu Deus, eu já encontrei tantos pais ao longo, meu Deus, do caminho, fazendo essa pergunta: aonde é que eu errei? Onde é que eu estou errando? O erro, meu Deus, está ali, em ordem